Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra, um ensinamento, um estudo poderosíssimo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e você vai encontrar respostas de Deus para aquilo que você está passando sentimentalmente, amorosamente, financeiramente, na sua saúde, na sua família e assim sucessivamente. Eu quero que você então se conecte conosco neste vídeo, porque Deus vai falar com você poderosamente. O vídeo vai ficar longo, meu irmão e minha irmã. Se você quiser assistir 2 ou em 3 vezes, faça isso, mas é muito importante você assistir até o final, tá bom? Se inscreva neste canal, ativa o sininho das notificações, para quando nós postarmos os vídeos aqui de oração, temos devocionais de oração. Todos os dias nós estamos aqui orando pelas pessoas e são grandes os milagres. Você tem que ouvir os testemunhos das pessoas que participam dos devocionais diários de oração aqui juntamente comigo. Venha participar, porque Deus vai fazer milagres na tua vida. Essa palavra é uma revelação de Deus sobre os cativeiros espirituais, prisões de alma, onde as pessoas estão presas e não entendem, não sabem o porquê que muitas coisas na sua vida espiritual e na sua vida material, em todas as áreas, não flui. É fantástico. Peço você também, me ajude, nos ajude. Marque o seu joinha, o gostei aqui embaixo, aqui tem um joinha, tá bom? Ou então tá escrito gostei. Clica aí, tá bom? E nos ajude compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Joga nos grupos do Zap, joga na sua linha do tempo do Facebook, no direct lá no Instagram. Manda para todo mundo e ajude outras pessoas também através deste vídeo. No final, tem uma oração de renúncia para quebrar e remover a sua alma, a alma das pessoas destes lugares espirituais. Uma oração muito forte no final. E depois, para quem tiver inscrito aqui, eu vou postar o vídeo somente da oração para caso você queira fazer um propósito de campanha com este vídeo de oração. Irmãos, é fantástico. É de Deus essa palavra. Deus vai falar com você agora. Veja só então esta mensagem. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Boa noite para todos, graça e paz, amém? Amém. Nós vamos então para mais um dia de culto. Irmãos, ontem eu estava ali na Assembleia de Deus Esperança, na igreja do pastor Luiz Mar, aqui em Aparecida de Goiânia, pregando em uma campanha que eles começaram lá, onde eles estão falando sobre libertar cativos do cativeiro. Então eu entendi que eu deveria falar dos cativeiros, né? Inclusive para quem acompanha aqui no YouTube, é um assunto que eu estou devendo aos irmãos, né? Já temos um vídeo aqui, mas é um assunto que eu estou devendo aos irmãos há muito tempo. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. E essa palavra de hoje, para quem não tem esse conhecimento ainda, vai trazer muitas respostas. Por que a minha vida não prospera? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo vencer essas enfermidades? Porque vira e mexe esses problemas vai e voltam para a minha vida. Parece que eu me sinto preso, parece que eu estou amarrado. Você vai perceber que os teus olhos espirituais vão ser abertos através dessa revelação. Diga assim comigo: o conhecimento é uma arma de luz. O conhecimento é uma ferramenta de vitória para a minha vida. Tem um versículo bem conhecido, todo mundo, de Oséias, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o conhecimento de coisas espirituais
vai te dar armas, ferramentas, estratégias de como batalhar, lutar espiritualmente. Então vamos falar sobre cativeiros hoje. E eu quero aqui gerar na sua mente fotografias mentais de como que está a realidade no mundo espiritual em relação a você ou até na vida de outras pessoas. É muito fantástico isso aqui. Só que se torna uma pregação chata, porque é uma pregação de estudo, irmão. Abre em tal lugar, vê tal lugar, essas coisas, tu já sabe como é que é. Então, por isso que você tem que dedicar total atenção naquilo que eu estou falando e naquilo que nós vamos falar. Amém? Eu acho que o passo principal para a gente entrar nesse assunto é você entender a diferença entre lago de fogo e inferno. Qual a diferença? A grande verdade é que são lugares diferentes. Muitas pessoas, eu mesmo teve uma época da minha vida, mais novo, quando não tinha esse conhecimento, eu acreditava que o inferno era a fase terminal de todas as pessoas, o final de tudo. E depois, quando você começa a ler, e principalmente tem este entendimento sobre os cativeiros, você vai perceber que o inferno, ele é atuante hoje. Diga assim comigo: o inferno, ele existe e atua agora. Então é por isso, irmãos, que você pode viver na sua vida níveis do inferno. Tem gente que fala: pastor, a minha vida é um inferno, casamento acabado, enfermidade, doença, não sei o quê. E de fato elas não estão erradas totalmente. Mas eu quero que você entenda também que da mesma forma você pode estar vivendo níveis de inferno na sua vida, você também pode viver níveis do céu na sua vida. E é para isso que você está aqui. É para isso que existe a igreja, é para isso que existe este entendimento, para levar você a se conectar a realidades do céu, porque são realidades de bênção e de vitória para cada um de nós. E quem está me entendendo, diga amém. Então, vamos lá. Inferno. Inferno é uma rede de comunicação muito bem organizada, que atua agora. Ah, pastor, eu achava que o inferno era o lugar terminal de todo mundo, morreu, vai para o inferno. Não, agora, nesse instante, pessoa que morre sem Jesus vai para lá também. Diga assim: o inferno hoje serve também de uma sala de espera para o final, para o lugar final. Da mesma forma que aqueles que morrem em Cristo Jesus tem uma sala de espera também. Diga assim: o seio de Abraão, que é outro lugar também nessa dimensão espiritual. Você vai entender essa noite, ou nesta oportunidade, nessa pregação, nesse vídeo, que existe lugares, vários lugares, nesta dimensão espiritual. Amém? Então, em Apocalipse 20:14, só para resumir essa história, a Bíblia diz que no final de todas as coisas, Deus vai pegar o inferno. Aí também nesse pacote vai o falso profeta, o anticristo, os seguidores do anticristo, aqueles que praticaram a iniquidade, vai essa galera toda. Deus vai pegar essa galera toda, esse montinho, e jogar no lago de fogo, aonde a Bíblia diz que é a segunda morte. E no lago de fogo, até mesmo os demônios, sabe aqueles principadosão que alguns colocam nas teologias de batalha espiritual como invencíveis, como muito forte, eles também vão sofrer neste lugar chamado lago de fogo.
Então Deus vai pegar o inferno e vai jogar também no lago de fogo. Então o lugar final não é o inferno, é sim o lago de fogo. E como eu estava dizendo, o inferno ele é atuante, ele existe agora e tem influenciado a vida de muitas pessoas para não vencer, para não ser feliz, para gerar enfermidades. O inferno é a oposição contra a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, ou melhor, capítulo 4. Nós vamos entender aqui. Eu vou ler aqui primeiramente nessa Bíblia que eu tenho aqui no celular, que é a tradução da King James, tá? Depois nós vamos falar sobre o ministério de Jesus, porque todo o ministério de Jesus foi lidar com isso que eu vou pregar hoje, e é o nosso objetivo também, amém? Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó: por isso é que foi declarado, quando ele subiu e triunfou nas alturas, levou muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Olha como que muda, né? Nas outras traduções fala, ele levou cativo o cativeiro. Aqui na King James já muda, ele levou os prisioneiros que estavam cativos. Esses prisioneiros aqui, todo mundo já está careca de saber, irmãos, que Jesus Cristo, quando ele morreu, ele passou quantos dias morto? Quantos dias, irmão? 3 dias. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas. Paulo diz que ele tomou da mão do diabo a chave da morte. Tomou, me dá aqui, é meu. Ele desceu lá. Então ele desce nessa região espiritual chamada inferno, Sheol, Hades, segundo céu, lugar intermediário, cosmo. Olha os nomes que dá, porque é uma região. Nós vamos falar agora, região, certo? Jesus ele morre e ele desce lá. Paulo está dizendo, aquele mesmo que subiu foi o que desceu antes. E aqueles que estavam prisioneiros, que morreram antes da graça, ele pregou para esses presos em prisões. Por isso que ele levou aqueles que estavam prisioneiros para lá. E muitos teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada diz que todos aqueles que tinham a promessa de Abraão, Isaac e Jacó, e todas as outras nações que conheceram a Jesus, de certa forma é uma forma para não ser injusto, todos ouviram falar de Jesus, né? Então preste bem atenção. Olha o versículo 9. O que significa ele subiu, senão aquele que também desceu às partes mais baixas da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente também aquele que semelhantemente subiu além dos céus para preencher tudo que existe. Ele desce e depois ele sobe. Lá em Colossenses, Paulo fala que quando ele subiu, ele humilhou, ele expôs publicamente todos os principados e potestades. Quando ele sobe lá, ele triunfa sobre todos eles. Agora, Jesus nesse momento, ele falou, evangelizou e desceu lá nos cativeiros para evangelizar aqueles que estavam mortos. Mas Jesus, antes disso, passou o seu ministério todo com uma profecia para se cumprir na vida dele. Abrimos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4, por favor. Mateus capítulo de número 4, que é a mesma coisa que está escrito em Isaías 61, mas eu vou ler aqui já na concretização.
Isaías capítulo de número, ou melhor, Mateus capítulo de número 4, versículo 14: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon e de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Olha o 16, irmãos. O povo que estava assentado em trevas, o que aconteceu com eles? Viram uma grande luz. Eu lhe pergunto, essas pessoas que estavam assentadas em trevas, estavam vivas ou mortas? Outra pergunta: essas trevas eram físicas ou espirituais? Todo mundo sabe que ele está falando de algo espiritual. Esse povo dessa região geográfica, espiritualmente estavam assentados, que é uma posição de governo ou de serem governados. Eles estavam sendo governados pelas trevas. Quando Jesus passa por lá, eles viram uma grande luz através de Jesus. Continuando, viu uma grande luz, e os que estavam assentados, olha aqui, regiões, olha bem, região, nas regiões e sombra da morte, a luz raiou, a luz brilhou para eles. Agora olha para mim, a grande verdade é que existe uma batalha. Existe uma batalha que está sendo travada agora, e a Bíblia diz que essa batalha, ela não é contra a carne nem sangue. Aí vai falar os principados, as potestades. Esses dias atrás eu preguei sobre cada um aqui, né? Inclusive aqui no canal do YouTube tem essa pregação completa. Preste bem atenção. Paulo disse lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta, ela acontece nas regiões. Diga assim: regiões, lugares espirituais. Quem já ouviu falar do primeiro, do segundo e do terceiro céu? Faz assim. Todo mundo. Então a nossa batalha, todo mundo já sabe que ela é travada no segundo céu. E o segundo céu é onde está o capiroto, o Satanás, o bicho feio, o chifrudo, todos eles, está tudo lá. Eles geraram uma rede de comunicação muito bem elaborada, irmãos, lá. Lá eles tomam o governo, lá eles falam sobre reuniões e assim sucessivamente. Então a resistência é lá. Por isso que quando se vai na feitiçaria, naqueles terreiros, o cara, não, estou esperando aqui o guia baixar, porque ele vem lá do segundo céu, ele vem de uma parte inferior, para se conectar a essa realidade nossa. Essas regiões, irmãos, esses lugares, são infinitos lugares. Eu quero que você gere agora, olha aqui, gere agora o mapa de Goiânia. O mapa não apenas com aquelas ruazinhas, mas um mapa como uma maquete. Quem estudou e fez maquete para trabalho de geografia sabe. Trem chato, né, irmão? Eu já fiz muitos daqueles. Deve colocar cada prédio, casa. Então imagina uma maquete com prédios, casa, bairros, tudo. São lugares. Ali tem o hospital, ali tem o tal, isso, aquilo, outro. Imagina agora o segundo céu sendo isso, aonde tem lugares chamado de Vale da Sombra da Morte, lugares chamado de Mansão dos Mortos, como Paulo diz, lugares que são lugares de poços. Eu vou falar sobre isso aqui tudo. Ou seja, são vários lugares. Não é apenas um lugar escuro, não, é um lugar escuro que tem várias repartições, infinitos lugares, não sabe-se quantos, todo tipo de coisa, certo? O ministério todo de Jesus
foi fazer isso. Pessoas que estavam assentadas, pessoas que estavam subjugadas, pessoas que estavam presas nesta dimensão espiritual. O profeta Isaías diz: Ele me ungiu e me enviou para pregar as boas novas aos mansos, para dar ordem àqueles que estão presos, sejam livres. Alvará depende de algumas traduções, né? Alvará de soltura para aqueles que estão em prisões. Eu vou lhe perguntar, porque eu sei que você é muito esperto. Essas prisões são físicas ou espirituais? Espirituais. Essas prisões são espirituais. E eu quero que você entenda como funciona a dinâmica. Como que funciona isso? Como que o demônio, o diabo, a influência maligna prende alguém dentro de uma prisão que é espiritual? Como? De várias formas, irmãos. Pecados, iniquidades, traumas, transgressões, pensamentos, tem várias formas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 7. Da mesma forma que um dia você vai viver a totalidade, também conhecida como a plenitude do reino dos céus. Para alguns, eles vão viver a plenitude do inferno. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Só que essa decisão ela é tomada agora. Quanto mais você vive níveis de trevas, mais fadado você está para ir para lá. Mas quanto mais você vive níveis de glória, quanto mais você se conecta ao céu, mais você está próximo de viver níveis de bênção, de milagre, está com Ele plenamente. A Bíblia diz que o arrebatamento vai ser um abrir e fechar de olhos, 0,7 milésimo de segundo. Sabe o que é isso? Menos de um segundo. Eu acredito em uma geração que vai viver tanto o reino dos céus, que o arrebatamento, quando acontecer, por exemplo, eu estou aqui pregando e de repente aconteceu o arrebatamento, é como se eu passasse de uma dimensão para outra assim facilmente, entrou, nem percebeu, porque já são pessoas que estão vivendo níveis de glória, em adoração, em louvor, em gratidão, em oração, em busca de Deus. Vai ser assim rápido, amém? Olha aqui, Isaías capítulo 7, vamos ler o versículo 5, que diz assim, ó: porque a Síria teve contra ti um maligno conselho. Olhe para mim, eu já tive experiências, talvez você já teve essa experiência também, em oração. Talvez até alguém chegou para você e falou isso: olha, eu estava orando por você, fulano, e quando eu orava por você, Deus me mostrava uma mesa muito grande, e eu via demônios fazendo planos para destruir com você, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua vida. Isso é uma verdade espiritual, é uma realidade espiritual que acontece. Neste exato momento que você está me ouvindo, o inferno está reunido fazendo planos e projetos e estratégias de tomada na terra. Ele quer tomar, principalmente aqui no Brasil, que está chegando agora o momento do carnaval, que vai ser um grande momento de culto e adoração à prostituição, à carne e às coisas erradas. O nível de demônios que vão sair de lá, porque serão invocados com essa festa, de doenças como AIDS, casamentos vão acabar, gente que vai entrar em coma alcoólico e muitas outras coisas. Tem até um áudio no YouTube, um vídeo antigo, de um pai de santo falando que na época de carnaval, os demônios piores
se erege do inferno para entrar na terra. E por que acontece isso? Eles não podem entrar, irmão, se não houver um negócio chamado legalidade. Eles não entram por entrar, eles entram porque pessoas invocam, chama eles, através consciente ou inconsciente. Então vai ser uma época de acidentes na estrada, de mortes, sempre acontece isso. Mas o que o povo está preocupado? O que a prefeitura está preocupado? A arrecadação. É porque vai ter muito impostos. Mas espiritualmente é algo ruim para a nação. Mas voltando ao assunto, um maligno conselho, uma reunião. Aí diz aqui o versículo 5, um maligno conselho com Efraim e com o filho de Ramalias. Olha o que eles vão dizer na reunião: vamos subir contra Judá e molestá-lo, abusá-lo, violentá-lo, e também iremos reparti-lo entre dois, e façamos reinar no meio deles o filho de Tabeel. O próprio Jesus disse que um reino dividido não pode subir. Você já parou para pensar que esse reino dividido pode estar dentro de você hoje? Você pode parar e prestar atenção. Existe agora, neste momento, na sua vida, na sua cabeça, na sua mente, dois reinos que lutam: o reino das trevas e o reino de Deus, dentro de você. O propósito do diabo é dividir você. Ou você serve as trevas, ou você serve a luz, ou você serve a Deus, ou serve as coisas erradas, ao diabo. O próprio Paulo disse: o bem que eu quero fazer, não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço toda hora. É como se fosse automático. Porque, querendo ou não, essa dualidade está dentro de nós. Só que é uma batalha, Jesus disse, que nós temos que vencer a carne, porque a carne quer fazer a vontade, e muitas vezes a vontade da carne são coisas pecaminosas. Mas ou podemos alimentar a nossa carne, a nossa alma com coisas de glória, de poder, de Deus, ou alimentamos a nossa carne só com coisas terrenas, e muitas dessas coisas terrenas, coisas pecaminosas. Nós temos uma escolha: dividir. Ele divide, porque um reino dividido ele não consegue subsistir. E quando o reino está dividido, olha a estratégia dele: vamos colocar um dos nossos. É assim que funciona, irmão. Porque imagina essa profecia para a psique de Judá. Imagina, politicamente falando, olha a estratégia. Todo mundo vota em um presidente. Vamos falar o Brasil: todo mundo vota em um presidente. Vamos dividir. E por causa de poucos votos, o nosso candidato, que vai levar as nossas estratégias, as nossas influências, nós vamos colocar lá dentro, para que assim ele governe. Essa é a estratégia espiritual. O diabo, ele vem dentro do nosso coração, da nossa alma, querendo nos dividir. Tem alguns que até falam assim: não, você pode ir para a igreja, você pode louvar a Deus, mas continua no adultério, na prostituição, não tem nada, isso é coisa sua mesmo, para você ficar sempre dividido. Não, porque Deus é amor, Ele sempre vai te perdoar, vai isso mesmo. Mas quando você abre os seus olhos e vê o dano que causou, tem pessoas que vão ver o dano que causou o cigarro, a bebida, anos depois, quando as enfermidades aparecem, quando as coisas aparecem. Depois, às vezes, para alguns até já é tarde. Para alguns já é tarde. E aí ele coloca o filho de Tabeel. Diga assim: Tabeel significa, no original, bom para nada, inútil.
Tabeel significa bom para nada. Então é assim, agora eu vou te explicar espiritualmente. O diabo convence você e reparte a sua alma, divide você entre vários pensamentos, ou dois pensamentos. A Bíblia diz também, antes de eu falar aqui, a Bíblia diz em Tiago 1:8, que um homem de alma doble, ou duplo ânimo, ou alma fragmentada, ou dois pensamentos, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Imagina, a pessoa está pensando aqui, ele sai daqui e fala, não, vou ali no Buriti Shopping, no meio do caminho, não, vou, sei para onde, aí no outro, ele não vai para lugar nenhum, porque ele não consegue ter um foco. Tem pessoas assim, são inconstantes. Você sabe que essa é uma das manifestações de uma enfermidade psicológica chamada bipolaridade. Uma hora a pessoa é uma coisa e a hora é outra. São duas personalidades. Teve o filme aí Fragmentado, um homem que tinha 23 ou era 26 personalidades, né? Olha quantas fragmentações da alma dessa pessoa. E tem gente que é assim. Então esse tipo de pessoa, eles são inconstantes em todos os seus caminhos. Eles não conseguem fixar, se estabelecer em nada, porque o inimigo fragmentou a alma dessa pessoa, dividiu essa pessoa. Aí coloca para governar um espírito. Aí esse espírito vem, começa a governar essa área da sua vida que o inimigo conseguiu dividir ela. Coloca lá, por exemplo, você tem sentimental, você tem financeira, você tem familiar, você tem espiritual. Uma dessas áreas ele conseguiu repartir você, fragmentou a sua alma, prendeu a sua alma, e para prender ele coloca um espírito para governar, e ali aquela área da tua vida se torna bom para nada, inútil. Aí você pensa, poxa, pastor, eu não consigo prosperar, eu não consigo vencer nessa área. Geralmente essas áreas são áreas da sua vida, se você quer identificar, são áreas da sua vida que você às vezes faz muito esforço e não consegue ter vitória. Geralmente nessas áreas existe um tipo de domínio desses espíritos que prenderam a sua alma e colocaram para governar um espírito ali. Prendeu a sua alma. Só que é uma loucura, irmão, falar disso, porque você olha para você e você pensa, mas eu sou uma pessoa viva, pastor, eu sou um ser humano, tenho faculdades naturais, físicas. Você sabe que a grande questão do cientista é descobrir aonde está a alma do homem, sabia? Aonde está localizada a alma do homem, irmãos? Ninguém sabe. Porque quando eles colocam um corpo humano lá nos aparelhos, eles conseguem ver os elétrons e ver os átomos. Átomos são aquilo que constrói, ou que constitui toda a matéria. Para você ter noção, uma cabeça de alfinete, sabe o que é uma cabeça de alfinete, irmão? Ó, mixaria, tem aproximadamente 20 milhões de átomos. Toda a matéria é constituída por átomos. Então quando eles passam um aparelho, eles querem saber aonde fica a alma da pessoa e não consegue ver. Diga assim, a alma se encontra em uma dimensão espiritual. É engraçado que quando você estuda os elétrons, eles fazem um campo eletromagnético, que muitos dos aparelhos não conseguem detectar o que tem dentro desses campos eletromagnéticos. É aí é que começam a surgir as questões, mas esse não é nosso assunto. Vamos lá. Então, aonde está a alma? O que a alma faz, irmãos? Diga assim, a alma é a sede das emoções. Por exemplo, se você está andando numa estrada, acontece um acidente, e nesse acidente houve uma vítima fatal, e você vê o corpo da pessoa lá no chão, não tem mais vida, a alma saiu dali. O que Salomão disse sobre o fio de prata se desconectou. Uma hora eu vou ter que pregar, até hoje, né, irmão? Falei que eu ia pregar sobre isso. O fio de prata rompe.
O que conectava a alma ao corpo quebra. Aí é possível você ir lá naquele presunto, né? Aquele corpo que está ali. Se você chegar lá e beliscar ele bem forte, ele vai gritar, irmão, ou vai sentir dor? Não vai, ué, porque morreu. Porque o que faz a pessoa sentir dor ou até alegria é a alma. Então quando você fala, ai pastor, estou com uma dor aqui no ombro, a alma que está sentindo. Ai pastor, estou numa angústia tão, procurando pé de goiaba para me enforcar hoje. Alma, diretamente na alma. Então o propósito do diabo é trabalhar na alma, porque o que está na alma reflete para fora. O que está na alma, a condição que está a tua alma vai determinar como estará a tua vida em todas as áreas. Essa é a grande verdade. E a pergunta é: em que estado a tua alma está hoje, neste momento? Em que estado a tua alma, em que lugar espiritual que a tua alma está? Porque no lugar espiritual que ela está, ela vai refletir. Ah pastor, eu estou com muita paz. É porque a tua alma espiritualmente está em lugar de paz. E eu só conheço um lugar onde tem paz, alegria, gozo eterno, no céu. É por isso que eu estou dizendo para você que você pode estar aqui hoje, vivo, me assistindo, me ouvindo, vendo eu falando isso, e a sua alma está conectada às realidades do céu, onde tem prosperidade, onde tem cura, onde tem saúde, aonde emana um rio de água que te cura, toda hora, todo momento. Mas você pode estar neste momento me assistindo, me ouvindo e conectado a frequências de trevas, sentindo dor, sofrendo, sem conseguir vencer, por causa de lugares aonde a tua alma está, agora. Então eu não estou falando de uma dimensão física, eu não estou falando de uma condição física apenas, eu estou falando de uma condição da alma, e isso é sério, irmãos. Agora eu vou gerar na sua cabeça fotografias mentais, de como são estes cativeiros, e vendo pessoas na Bíblia que contaram isso, que é o mais fantástico, é isso. Amém? Vamos lá, Jó capítulo 10, agora você vai abrir a Bíblia aí toda hora, falar um monte de versículo aqui, 610 versículos eu vou citar, brincadeira, irmãos. Jó 10, Jó, você sabe, né? Se tem um cara que sentiu dor, meu Deus do céu, Jó é o cara que sofreu, perdeu tudo quanto tinha, as percas, as enfermidades. Imagina o trauma na alma de Jó, hein? O trauma prende a alma das pessoas em lugares espirituais. Você vê que a alma não esquece, viu? O cérebro às vezes tem dificuldades para fazer lembrar ou sentir o que a alma está sentindo. Mas, por exemplo, pessoas que foram abusadas sexualmente, por que eles têm dificuldade de ter relação sexual com o esposo ou com a esposa? Ou tem tendências sexuais pervertidas, pecaminosas, porque naquele ato houve um trauma, e naquele trauma houve uma prisão, um espírito prendeu a alma daquela pessoa, e vira e mexe aquela pessoa tem pesadelos, e vira e mexe quando toca naquele assunto, e vira e mexe quando vai fazer aquele ato, a pessoa, a alma é automática, ela lembra. E tem pessoas que lembram de coisas que pensa, poxa, nem achava que isso existia, mas está lá, porque a alma não esquece. Jó 10, podemos ler do 20, diz assim, ó: porventura não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu me tome alento. Ou seja,
eu fique aliviado. Parece que Jó está fazendo pré-vestibular ou até mesmo vestibular para morrer, né, irmãos? Me deixe em paz, me deixe quieto. Ele estava sofrendo, então me deixe quieto, porque eu quero pelo menos um momento ter alívio. Porque o cara sentia dor 24 horas. Tinha 3 amigos enchendo o saco dele. A Bíblia diz que ele sentia uma coceira que com cacos ele ficava se coçando e nada. Jó, ele teve febre alta. Jó, ele teve feridas expostas, podres por causa da lepra. Que bicho, ele diz, vermes estão sobre a minha pele. Imagina, irmão, o sofrimento que esse cara está. Imagina o sofrimento emocional. Perdi 10 filhos, os meus animais e minha casa, perdi tudo. A única bênção que ficou foi a mulher, que diz ainda, amaldiçoa o teu Deus e morre. Pelo menos ficou essa, né, irmão? Continuando aqui a leitura, 21. Antes que eu vá, ó, ele sabe para onde ele vai. Antes que eu vá para o lugar que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Jó, ele tinha uma visão espiritual de que o estado de alma dele estava levando ele para um lugar de sombra e de escuridão. Olha o 22, ele diz como esse lugar: terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, aonde não existe ordem alguma, aonde a luz é como a escuridão. Era o estado de alma, era onde a alma de Jó neste exato momento estava presa e visualizando isso, viu? Visualizando, ele sabia disso. Quem conhece o salmista Davi, diga amém. Davi é o cara que constituiu o turno dos levitas. Para a casa do Senhor ficar, abre 144, Salmos 142, quer dizer, Salmo 142. Ele constituiu o turno dos levitas, para que os levitas ficassem adorando Deus 24 horas. Todo mundo sabe, está cansado, está careca de saber, alguns, né? Que o salmista Davi, irmãos, ele era um adorador por excelência. Tão adorador que constituiu esses turnos dos levitas, chamado Tabernáculo de Davi. Era um modelo de adoração 24 horas, onde os levitas ficavam se alternando para adorar a Deus. Então era um cara de adoração. Para a gente, o mais importante aqui é o versículo 7, mas vamos começar do primeiro, para você ver o estado de alma dele. Olha como que está o estado de alma. Salmos 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conhecerdes a minha vereda, no meu caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, e ninguém cuidou da minha alma. Ele está falando de uma situação não apenas física, ele está sentindo um abandono, mas o que ele está sentindo é um relato não físico, é um relato da própria alma dele, correndo, se escondendo e ao mesmo tempo procurando um abrigo, um refúgio. Olha aqui, continuando: a ti, ó Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio, a minha porção
na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Eu sei que possivelmente ele estava falando de perseguidores humanos, físicos, inimigos da guerra talvez, mas muito mais do que isso, era um estado de alma. Os perseguidores é uma influência maligna, que ele diz que é muito mais forte do que eu. É um sentimento, é uma vontade, é um desejo que era mais forte do que ele. Olha aqui, versículo de número 7. Olha o que ele diz, irmãos: tira a minha alma da onde? Ele estava preso fisicamente? Não. Ele diz: tira a minha alma da prisão. Fisicamente tem alguma prisão que prende alma, irmão? Não tem, ué. Vai prender alma, espírito? Não tem como. Mas ele está falando de uma prisão da alma. Tira a minha alma da prisão. Para quê? Para que eu louve ao teu nome. Cara, ele era um adorador. Poxa, gente, era um cara que sabia adorar. Mas nesse exato momento a alma dele estava tão presa, que ele não conseguia adorar. Já viu que tem pessoas que passam 1, 2, 3, 4, 5 anos da igreja e não conseguem adorar a Deus? Não tem expressão, não tem vontade, não tem força. Talvez até quer, mas não consegue, porque estão presos em um estado de alma que impede essa pessoa de louvar a Deus. E ele diz: tira a minha alma da prisão para que eu te louve. Ele não estava conseguindo adorar. E não é verdade, irmão? Tem dia que a gente vem para o culto, né? Não tem vontade de orar, não tem vontade de adorar. Aquela resistência, aquele peso, aquele negócio que te prende. É uma prisão, porque o diabo sabe que a adoração gera milagres, que o louvor liberta, que o louvor livra. Tira minha alma da prisão para mim te louvar. Aí começa a gerar isso, começa a pensar. Agora, já que nós estamos aqui perto, Salmos de número 69, vamos lá? Salmo 69, outro salmo de Davi. Agora ele vai falar de uns elementos aqui e de uns lugares. Ele vai falar de um elemento água que entrou dentro da alma dele. E quando fala de água, a água que entrou dentro da alma dele, está falando de um lugar de sufocamento ou de afogamento. Ele diz aqui no Salmo 69, no versículo 1: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em um profundo lamaçal. Ele está falando de um estado de alma, aonde não se pode ficar em pé. Já viu que tem pessoas, irmãos, que eles não conseguem se estabelecer na vida, porque parece que eles estão em lugares espirituais, onde eles sempre ou estão atolados, e lamaçal é lugar que escorrega, cai. Ele está dizendo: neste lugar, neste estado de alma que eu estou, não consigo ficar de pé. O lamaçal aqui está falando de um cativeiro, de uma prisão, onde ele está preso. Aqui não tem condição de ninguém ficar de pé. Aí tu não entende por que financeiramente tu não se sustenta, emocionalmente, familiarmente, assim sucessivamente. São lugares aonde a nossa alma se encontra cativa, presa espiritual, só que os olhos do nosso entendimento, só que a nossa visão espiritual não deixa a gente enxergar, ou não temos essa visão.
e passamos anos e anos não pensando e não querendo acreditar que isso é verdade, que isso é real, porque a igreja ensinou que isso é apenas um sentimento, mas muito mais do que o sentimento, irmão, isso é uma realidade espiritual que a sua alma está, que cabe você hoje enxergar para sair, para tirar, sai minha alma daí. Ele continua dizendo: aonde não se pode ficar em pé, entrei nas profundezas das águas, aonde a corrente me leva. Irmão, por que você acha que o macumbeiro faz trabalho na cachoeira? Já viu que lá nos vídeos eu falo? Trabalho feito na cachoeira. Por que eles fazem o trabalho na cachoeira? Para simbolizar. É como se fosse um ato profético invertido. Então vou fazer um trabalho na cachoeira para a tua vida financeira. Porque a cachoeira, irmão, tudo que ela pega, leva, vai embora. Olha o propósito dele. E ele está dizendo aqui, ó: eu entrei em um lugar profundo, e a minha alma, eu estou deixando o seguinte, ela me levar. As coisas têm me levado, os problemas têm me levado. E tem pessoas que não tratam o problema, que preferem deixar o problema aí, vai levando, e não resolve. Fica naquela síndrome do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas é assim, deixa o problema me levar, e vai indo, passa anos e anos. Quando de repente resolve parar, ou resolve tomar atento, juízo, já chegou em um lugar onde não tem mais como sair dessa situação. Falando nas feitiçarias, olha aqui para mim, nas bruxarias. As bruxarias servem para prender a alma das pessoas nesses lugares. Tudo que eles fazem, encruzilhada, de frente do cruzeiro no cemitério. O que é o cruzeiro? Aquela cruz grande, faz feitiçaria lá. Encruzilhadas, na Mata Virgem, em todos os lugares que eles fazem, eles não fazem só por fazer, são lugares revelados pelo próprio diabo, porque são lugares tanto físicos como existem espiritualmente. São lugares físicos que existem, ou se não existe, através da feitiçaria eles vão ser recriados ou criados. A Socorro está aqui, pastora Socorro, e teve uma época na igreja da minha mãe que tinha uma irmã que era ex-feiticeira. Socorro, meu pai e minha mãe trabalhou muito libertação com ela, feiticeira do alto nível, irmão. E a Socorro diz que tinha um trabalho que ela fazia com o espelho, viu? Fazia uma feitiçaria num espelho para prender a alma da pessoa dentro do espelho e jogava no fundo do mar para ninguém encontrar. Era um trabalho tão forte, irmão, que nem as orações e profetas conseguiam ver. Por isso que eu falo às vezes nos vídeos, ó, trabalhos que foram feitos para não ser revelados. Irmão, faz uns 2 anos atrás eu orei por uma irmã crente, uns 30 anos de crente já, batizada, fervorosa. Rapaz, na hora da oração, Deus me mostrava, eu via assim, ó, dentro de um buraco assim, ele fazia assim, ó. Quando eu orava, ele, uma coisa assim, falei, eu orando aqui com os olhos fechados e vendo o mundo espiritual. Quando eu fazia assim, ele fazia assim, dentro de um buraco, irmão, um espírito. Eu não estava vendo fisicamente, estava vendo o mundo espiritual. E quando eu disse assim, ó, trabalho que foi feito, e eu vi, era dentro de uma sepultura. Trabalho que foi feito dentro de uma sepultura, assim, assim, assim. E esse trabalho foi feito para ninguém ver. E eu sei, demônio, que você está há muitos anos aí, e nenhum dos profetas que oraram por essa mulher te viu, mas hoje eu te vi, vamos, se revela. Na hora o bicho pegou ela. Os familiares, meu filho, ficaram doidos da cabeça. Meu Deus, não, uma senhora dessa, com essa idade, com muitos anos de crente, do fogo, da doutrina, do reteté. Meu Deus, e o bicho desgraçado já começou a me xingar. Como que você me viu e aquela coisa e tal. Do nada assim, mano.
Quando expulsou o demônio, que aquela irmã soube que ela tinha manifestado, ela ficou sem chão. Meu Deus, eu que achava que eu era tão crente. São lugares. A feitiçaria prende a alma das pessoas em lugares, e tem que ter força para quebrar e tirar a alma dessas pessoas desses lugares. Olha aqui, ele está dizendo, dentro de uma profundeza. São lugares, irmãos, profundos, aonde as correntes me levam, Davi está dizendo. E tem pessoas que não despertam, tem pessoas que não estão atentos, e quando vão despertar para isso, a vida passou muito tempo, e às vezes são problemas que não dá mais para resolver, são situações. Olha outro lugar aqui, irmãos, Isaías, vamos voltar lá para o profeta Isaías, só passar mais para frente aí, tá? Na Bíblia, quem está aí com a Bíblia de papel, Isaías 38. Vai gerando essas fotografias, esses quadros mentais. Isaías 38, versículo 17. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura. O propósito da amargura dele foi para que ele tivesse paz. Olha o que ele está dizendo. Eis, né? Que foi para minha paz que tive grande amargura. Mas a ti agradou livrar a minha alma. Está falando de Deus. Agradou em livrar a minha alma da onde? Cova da corrupção. Eis que agradou a tua alma, está falando de Deus, me tirar da cova da corrupção, porque lançastes para trás das minhas costas todos os meus pecados. Ou seja, quando Deus removeu os pecados dele, Deus se agradou e quis tirar e lançar os pecados dele fora. Ele está dizendo que a condição pecaminosa dele, a fotografia mental e espiritual, era uma cova. E para que serve cova, irmão? Para colocar um corpo. Mas ele não está falando de um corpo físico, ele está falando de um corpo espiritual, uma cova de corrupção. Olha esse lugar, cova de corrupção. Isaías 59, passa mais um pouquinho para frente. Estou quase terminando, viu, irmão? Isaías 59. Nós podemos ler aqui o versículo 9. E o versículo 10. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não se alcança. Esperando pela luz, eis que só há trevas. Olha aqui para mim, são pessoas que querem justiça, mas a justiça parece que não chega, e o estado de alma deles é trevas, porque eles estão esperando a luz da justiça, e essa luz da justiça não chega, porque eles estão em um estado de alma, em um lugar de alma, de trevas pura, porque eles ficam esperando a justiça e nada. Aí diz assim, ó, pelo esplendor, mas andamos em escuridão. Olha o 10, apalpamos as paredes como se fossem cegos, e como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, em lugares escuros como mortos. Já assistiu The Walking Dead? Como pessoas que não têm olhos, cegos, que nem pleno meio-dia estão andando, ó,
apalpando e cai, e tropeçam, levanta. E ele diz: parece que a sensação que nós estamos aqui apalpando, estamos andando como mortos. Existem mortos aqui. Lhe pergunto outra coisa: é uma condição física ou uma condição espiritual? Espiritual. Quantos estão assim cegos espiritualmente, procurando qualquer lugar, a luz em qualquer lugar, e não encontra, procurando uma resposta, aí vai na feitiçaria, vai na igreja tal, vai em tal lugar, vai em tal lugar, no meio do caminho às vezes tropeça e não encontra a resposta, e a resposta talvez está dentro desse entendimento, para que a tua alma saia dessa escuridão. Hoje à noite a gente diz: alma, sai dessa escuridão e veja a luz de Cristo, veja a luz de Deus, saia dessa escuridão. Salmos 18, vamos lá de novo? Voltem um pouquinho. Esse de Isaías eu tinha colocado para ser depois, que eu ia aproveitar que já estava em Salmos, mas vamos voltar lá no Salmos 18. Quem achou, diga amém. Se nós começarmos a ler a partir do versículo 4, vamos encontrar algo que diz assim: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Versículo 5: os laços do inferno me envolveram, e as ciladas da morte me atingiram. Eu anotei aqui um muito interessante, para a gente chegar ao final deste entendimento. Atos capítulo 8, vamos lá? Estou terminando, hein, irmãos? Finalizando. Atos capítulo 8. Atos 8. Para ganhar tempo, para a gente ganhar tempo, eu vou citar o contexto. O contexto é o seguinte: diga assim, Filipe, diga mais alto, Filipe está evangelizando em Samaria. Aí sabe o que acontece em Samaria? Ele começa a evangelizar, começa a ganhar vidas, começa a ganhar pessoas, milagres, sinais, prodígios acontecem. E lá em Samaria tinha um mágico chamado Simão, que era reconhecido como, lá no meio das pessoas, como uma pessoa que tinha poder. E não só um poder, grande poder. Ele era conhecido como mágico que tinha grande poder. Na verdade, a palavra mágico é feiticeiro lá no original. Ele praticava essas feitiçarias e ele tinha até respaldo, irmãos. Ele tinha até respeito. Sabe o que acontece? Esse bruxo, ou esse feiticeiro chamado Simão, ele ouve a mensagem do Evangelho. Por incrível que pareça, irmão, ele acredita em Cristo. A Bíblia diz que ele creu, e no nosso entender, aceitou Jesus. E não só creu e aceitou Jesus, irmão, a Bíblia diz que ele foi batizado nas águas. Olha que bênção. Agora, o que era feiticeiro e bruxo é um homem de Deus, é uma pessoa que nasceu de novo. E muitos acreditam que é uma mentira. Talvez na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu aceitei Jesus, fui batizado, não tenho mais maldição, não tem nada na minha vida mais. Esse negócio de cativeiro, de prisão, não existe isso mais. O cara aceitou Jesus, irmão, foi batizado nas águas. Sabe o que acontece? 2 apóstolos vêm para reforçar o evangelho em Samaria. Diga assim, Pedro e João. Ele vê Pedro e João fazendo muitos milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Ele pensa: poxa, é bem maior do que eu fazia. Sabe o que ele faz, irmão? Olha a ousadia dele. Ele vai lá para comprar. Eu dou tantos para você me dar esse poder, para mim, quando colocar as mãos sobre as pessoas, eles receberem esse poder. Olha o que diz em Atos capítulo 8, versículo 20. Mas disse Pedro:
o teu dinheiro seja para contigo, para a tua perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcançasse por dinheiro. Tu não tem partes, nem sorte nesta palavra e nem neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22, arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, porque o que importa é a intenção do coração, que está dentro aqui, ó. Deus vê. Olha o versículo 23, que é a revelação. Pois vejo, ele não está falando fisicamente, irmão. Ele está vendo espiritualmente. Pois vejo que está em fel de amargura, porque está amargurado. Pois vejo que está em fel de amargura e em laços de iniquidade. Laços de iniquidades, a Bíblia também pode traduzir laço como corda, viu? Corda não serve para amarrar, é uma pessoa que está amarrada em um pecado, ainda está, mas aceitei Jesus, fui batizado, não, mas ainda tem fel de amargura no teu coração. Não, fui batizado, aceitei Jesus, falei em língua estranha, mas ainda está amarrado em cordas de iniquidade, por isso que você quer pecar, por isso que a iniquidade ainda tem força. Então quando ele fala assim, eu vejo, eles estão vendo uma verdade espiritual, que a alma dele está em fel de amargura e laços de iniquidade. Todo mundo sabe, vou até fechar a Bíblia, irmão, todo mundo sabe que Jesus, quando olhou para aquela mulher e disse assim, ó, sabe por que essa mulher está encurvada há 18 anos? Sabe por quê? Porque o diabo mantém ela presa há 18 anos nessa enfermidade. Diga assim, é um cativeiro de enfermidade, aonde o próprio Satanás prende essa mulher. Nas prisões não existe o carcereiro, irmão? Sim ou não? Existe. Nas prisões espirituais, os demônios estão relacionados com isso, de serem os carcereiros. Recentemente a Socorro me indicou um filme chamado Sobrenatural, a chave do não sei quantas lá, esqueci a chave, a última chave, né, pastora? Sobrenatural, a última chave. É uma veinha que tem um poder de ser arrebatada em espírito, e ela vai dentro dos cativeiros libertar as pessoas, irmão. Só que não pelo lado que a gente está falando, evangélico, cristão, soa como um espiritismo, mas é uma verdade espiritual. No final do vídeo, do filme, quer dizer, ela vai resgatar uma mulher que está lá no hospital, entre a vida e a morte, e ela entra dentro do mundo espiritual para tirar a mulher da cadeia que ela está. E lá dentro da prisão espiritual, ela vê outras pessoas juntas, porque normalmente é assim as visões espirituais. Não tem pessoas que dão testemunho de arrebatamento. Ah, eu fui lá no inferno, vi o fulano, vi o cicrano, vi um tanto de gente presa, porque é desse jeito mesmo. E essa veinha vai lá, e lá tem um demônio, por isso que o nome chama a última chave, né? O dedo do demônio, do espírito lá, são chaves, irmão. Ele vem assim na pessoa, ó, aqui, ó, e tranca a pessoa. Pronto, trancou, acabou. E ela vai lá para resgatar essas pessoas. Então imagina essa realidade agora, Jesus olhando para a mulher encurvada e dizendo, há 18 anos Satanás prende essa mulher. Aí, o que é fisicamente? O que é fisicamente é porque essa mulher, a Bíblia não fala, mas talvez era um desgaste muito grande na coluna, ela ficava assim, osteoporose, artrose, em nível elevado, a ponto dessa mulher andar. Fisicamente era isso, mas espiritualmente Jesus está dizendo, é Satanás que prende essa mulher. E Jesus diz,
lançou a palavra, orou, determinou, e aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi curada. O versículo chave para a gente orar. A mulher encurvada está, até anotei aqui, Lucas 13, 11. O versículo final que eu quero ler para vocês, para a gente orar agora, é Isaías 49. O último versículo que eu vou ler. Isaías 49. Olha a ordenança de Deus para nós. Assim diz o Senhor: no tempo aceitado te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Te guardarei, e a ti darei por aliança do povo, para restaurar a terra e dar-lhe em herança as herdades assoladas, para dizerem, ao versículo 9, para dizerem aos que estão presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Diga assim: aqueles que estão presos, saiam. Aqueles que estão em trevas, apareçam. Imagina aquele que está em treva, ó, tudo escuro. Aí você vem com a luz. De repente a luz vai iluminar. Aí a pessoa: estou vendo. Essa luz é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para pregoar as boas novas, para dizer aqueles que estão presos sejam livres, para dizer aqueles que estão em prisão: é alvará de soltura para vocês, podem sair. Liberdade aos cativos, ordem de soltura àqueles que estão presos. O próprio salmista Davi, ele não era bipolar e nem maluco, irmão. Porque se perturba dentro de mim, ó, porque te abates. Cantei para Socorro ontem. Foi bom, né, Socorro? Por que ele fala com ele mesmo, hein? Ele não é doido. Ele está falando com a própria alma. Porque além do corpo bonito que você tem, diga amém, irmão, pelo menos na fé, né? Pelo menos na fé. Além do corpo bonito que você tem uma alma. E além da alma, dentro de você há uma essência de Deus, chamado Espírito. E no seu Espírito é que está toda a fonte de poder. Através de um entendimento espiritual, você encontra força no teu espírito para dizer para a tua alma: saia dessa tristeza, saia dessa angústia, saia dessa perturbação, saia, alma, deste lugar aonde você está sentindo dor, aonde você está sentindo dor de cabeça, aonde você está sentindo dor no estômago, aonde você está sentindo isso, aquilo, outro. São lugares. Porque quando você fala: ai, doeu aqui, não foi o físico que sentiu primeiro, foi a alma que sentiu. Ah, pastor, mas o que tem aqui é um nódulo, é um caroço, é um câncer, é um tumor. Isso é o físico. Mas o que é espiritual é o que está determinando isso. Por exemplo, o câncer é uma enfermidade que às vezes vai e volta, sim ou não? Vai embora e volta. Porque ela tem que ser combatida primeiramente no espírito. Porque se você venceu ela no espírito, pode ter certeza que não volta mais. Mas às vezes quando resolve só com tratamento médico, passa anos e anos bom, e depois volta de novo. Porque você não cortou pela raiz, que é uma raiz espiritual. Então toda enfermidade, querendo ou não, ela tem uma raiz espiritual. Ela tem. Então o nosso propósito é cortar pela raiz,
não só podar e cortar os galhos, como os medicamentos, os tratamentos fazem. Louvo a Deus pelos médicos, pelos tratamentos, por alguns medicamentos, mas muito melhor é o poder de Deus que te liberta completamente. E esse poder está disponível para nós aqui. Amém? Então agora nós vamos orar. Mas antes de orar, quero convidar você para ofertar a casa do Senhor. Depois do momento de oferta, nós iremos também ceiar e fazer aqui alguns minutinhos de oração. Enquanto você vai pegando o envelope para ofertar, ouça aqui, preste atenção, olha para mim. Eu anotei aqui alguns nomes de cativeiros, de lugares espirituais que na sua própria Bíblia você pode encontrar. Pega aquela Bíblia da internet online e vai digitando os nomes que você encontra com facilidade. Eu anotei aqui, olha o nome dos lugares, irmãos. Enquanto você vai fazendo isso, ouça aqui: lugares de trevas. Na Bíblia você vai encontrar prisões, labirinto, vales e abismo. Regiões de medo, onde a alma da pessoa está em um lugar onde ela sente medo, até às vezes medo inconsciente. Existe lugar de medo, câmaras de pacto, portões de dor. Eu vi que tem pessoa que sente dor sem parar. Portões de dor. Por trás desse portão, aonde a alma da pessoa está, fica sofrendo, sentindo dor. Agora poços, olha quantos poços aqui: poços do abismo, poços de lodo, poços do desespero, poços da destruição, poço da corrupção, poço da iniquidade e lugares profundos, lugares de morte, Hades, sombra da morte, vale da sombra da morte, região de morte. E aqui tem tanto um lugar como também um espírito, uma entidade chamada Abaddon. Esse espírito é tanto um espírito como um lugar espiritual. Geralmente o Abaddon, por ser um principado, ele está por trás das guerras, genocídios, derramamentos de sangue, às vezes coletivo, e catástrofe. É neste lugar, nessa região e pela essa influência. Lugares aonde as pessoas às vezes têm visões de animais, lugares de chacais, dragões, leões, devoradores, destruidores, coiotes, cobras, serpentes e Belial. Agora um lugar que todo pentecostal sabe por causa da música. Diga assim: Lodebar. O que significa? Lugar do esquecimento. O que o lugar do esquecimento representa para você? É tanto um lugar físico como um lugar Aí tu põe a tua loja aqui, irmão, olha aqui para mim. Tu põe a tua loja. Nós vamos vender laranjinha. Aí o do lado vende laranjinha e você também, din-din, geladinho. Aí todo mundo passa, aí você coloca uma fachada bem bonita, olha o geladinho aqui, baratinho, doce e tal, e a do cara aqui é mais simples. A sua chama mais atenção. Aí a pessoa passa, olha, parece que nem vê a tua, já entra na outra. Aí entra no outro, e parece que você fica esquecido. Parece que ninguém lembra de você. Você está dentro do ministério, dentro da igreja, existem pessoas assim, ministerialmente, que são profetas, profetizam, homens e mulheres de Deus, que nunca conseguiram vencer, romper, parece que estão esquecidos. Eu poderia ser até mais ousado em falar que existe uma enfermidade degenerativa do cérebro, psicológica, chamada Alzheimer. Quem já ouviu falar? A pessoa começa a perder a memória e esquecer das coisas. Então não se esqueça, vai orar por uma pessoa que tem problema de esquecimento. Senhor, eu dou ordem para que a alma dessa pessoa saia desse lugar do esquecimento. Cérebro, saia desse lugar de esquecimento. Então
muitas vezes o lugar espiritual determina o lugar físico. Poço de lama, tem até um nome chamado Exu do Lodo, que é um demônio que trabalha na área financeira, para jogar a pessoa na lama, no lodo, na sujeira, no podre, no ruim. Então assim vai sucessivamente. Já falei demais, irmão. Então nós vamos orar. Se coloque de pé rapidinho. Nós vamos fazer uma oração com um propósito. A pastora Cleise e a pastora Socorro vão impor as mãos sobre vocês, enquanto nós vamos repetindo a oração aqui, ou seja, para a gente ganhar tempo. Você acabou de citar alguns cativeiros aonde a sua alma está presa, em situações, na vida amorosa, no casamento. Agora nós vamos especificar e vamos repetir esses nomes aqui, porque às vezes nós não temos consciência, nós não sabemos aonde a nossa alma está. O nome do lugar, cova da corrupção, poço do lodo, não sei, pastor, mas é nessa hora que você tem que usar a inteligência. Aonde a minha alma está, porque ela está triste, saia daí. Aonde a minha alma está presa, que eu não consigo vencer no relacionamento, no casamento. Aonde a minha alma está presa, que eu estou vivendo essa crise no financeiro, nas empresas, porta de emprego não se abre. Por mais que você não saiba o nome do lugar, você sabe o estado de alma. E você não precisa saber todos os nomes de todos os lugares, porque senão isso é impossível. É como eu querer citar todos os nomes de enfermidade e de doença. Vai ficar aqui horas e horas. Mas nós podemos especificar. A pastora Socorro e a pastora Cleise, elas não vão fazer nada a não ser, vai colocar as mãos sobre você, sobre a sua cabeça, e elas vão repetir: saia desse lugar. Vai falar: alma, saia desse lugar. E aí, se elas tiverem algum discernimento mais, saia desse lugar onde você está sofrendo, assim, assim. Mas basicamente elas vão falar assim: saia em nome de Jesus desse lugar. Se você sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, até uma vontade de apagar, nada, não se preocupe com nada disso, tudo é normal. É por causa da libertação. Aí depois dessa oração nós vamos finalizar, tá? Enquanto eu vou repetindo aqui, você vai fechar os seus olhos, vai estender as suas mãos assim, e elas vão aí passar, colocando as mãos sobre vocês. Mas antes, repitam assim comigo: feche os olhos, estenda as mãos e diga assim: Senhor Jesus, eu te peço agora, envia os teus anjos agora, para me levarem espiritualmente nessas regiões espirituais. Senhor, se tu quiser me mostrar, me dá uma visão, uma revelação agora. Mas se não é preciso, eu te agradeço, mas eu quero que a minha alma saia destes lugares que iremos citar, e até mesmo lugares que a minha alma está presa, que eu desconheço. Porém, os teus anjos sabem, o Senhor também sabe. Pelo teu sangue me cobre agora, para que eu possa entrar através dessa oração nestes lugares e sair, ser livre, liberto destes lugares. Senhor Jesus, eu quero agora que o Senhor tire a minha alma dos lugares de trevas, prisões, labirintos, vales e abismo. Saia, ó minha alma, destes lugares. Saia
ó minha alma, de lugares de medo, pânico, pavor, desespero, confusão. Saia, ó minha alma, desses lugares. Saia, em nome de Jesus, ó minha alma, destes lugares que são representados como poços. Sai agora, ó minha alma, do poço do abismo, do poço do lodo, do poço do desespero, do poço da destruição. Sai agora, ó minha alma, em nome de Jesus. Sai agora do poço da corrupção, do poço da iniquidade e dos lugares mais profundos no cosmos. Sai agora. Saia, ó minha alma, dos lugares de morte. Saia das internações. Saia do Hades, da sombra da morte. Saia agora da região da morte. Saia agora, neste momento, deste lugar chamado Abaddon. Guerras, morte, derramamento de sangue, catástrofe. Sai agora, ó minha alma, destes lugares, em nome de Jesus. Espíritos que têm a imagem de animais, que a minha alma saia desses lugares, aonde chacais, dragões, leões, devoradores, coiotes, cobras, serpentes, Belial prendem a minha alma. Saia, ó minha alma, deste lugar. Saia de Lodebar, do lugar do esquecimento, do lugar do anonimato, porque eu profetizo que eu vou ser visto, que Deus vai me colocar nos lugares altos, lugar de sucesso e de prosperidade. Minha alma, sai agora dos lugares aonde a feitiçaria, a bruxaria, o encantamento, o voodoo, a magia negra me colocou. Sai agora, ó minha alma, desse lugar. Saia, ó minha alma, dos lugares aonde espíritos são guardiões de celas, cadeias e prisões. Em nome de Jesus, percam a força, perca a influência e soltam agora a minha alma. Sai agora, em nome de Jesus. Todos vocês que trabalham na vida financeira, amorosa, na família, vocês que prendem a minha alma em cativeiros de doenças e enfermidades, saia, 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 em nome de Jesus. Deus, agora fazemos o contrário. Subimos, entramos em espírito e com essa oração nos lugares espirituais em Cristo, lugares de cura, libertação, restauração, prosperidade. Eu entro agora na sala do trono, na sala do banquete. Eu entro agora na sala das armas. Eu entro agora
no rio de Deus, aonde as águas são purificadoras, os peixes se multiplicam. Eu entro agora neste rio e peço, Espírito Santo, me revela as profundezas das revelações e do teu poder. Eu acesso agora o lugar aonde eu encontro perdão e remissão dos pecados. Eu me coloco agora diante da cruz do Calvário e recebo a palavra profética que foi lançada por Jesus. Pai, perdoai. Eu recebo agora este perdão e declaro que as iniquidades, os pecados não terão mais força contra mim. Eu acesso agora ao lugar aonde Deus está sentado, entronizado, com os 12 tronos, e profetizo que essa unção de governo vem sobre a minha vida, e todo mal saia, porque a partir de hoje as coisas não irão me dominar, será o contrário, eu irei dominar as situações. Eu domino em Cristo sobre você, enfermidade, problema no casamento, na vida amorosa. Eu domino sobre você miséria, pobreza, e te repreendo, te expulso. Eu tomo agora a força do Espírito e quebro chão de ferro, céu de bronze, se despedacem agora, em nome de Jesus. Tomo nas minhas mãos espirituais o martelo que esmiuça, que quebra a penha, e todos esses cativeiros espirituais que eu citei anteriormente, começo a quebrar. Quebrem. Venha a ruína dessas estruturas espirituais. Eu quebro o feitiço, o encantamento, a maldição hereditária. Eu quebro e dou ordem para que todo esse mal seja cancelado e destruído. Senhor Jesus, eu te peço agora, neste lugar aonde se derramou o sangue, Getsemane, libera agora o poder do sangue que vence a humilhação, que vence as provações. Senhor, traz para mim a revelação que o Senhor teve em Getsemane, aonde venceu toda agonia. Eu declaro, minha alma saia deste lugar de agonia, de tristeza, de solidão, de depressão, de loucura. Sai agora dos pensamentos viciosos, pensamentos de mortes, ciúmes, brigas, contendas. Sai agora a minha mente, a minha alma. Sai agora destes lugares, em nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça.
Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu desligo a minha alma de toda ligação, toda fiação astral, espiritual, cósmica, aonde espíritos se conectam com a minha mente, com os meus pensamentos. Nenhum impulso sexual, de violência, ou de tristeza, ou de algo que me traga a destruição, irá mais influenciar a minha mente e os meus pensamentos. Eu desligo a minha mente destes lugares e conecto agora a minha mente na mente de Cristo. Leva, Espírito Santo, a minha mente cativa e renova a minha mente pela renovação do Espírito Santo, para que se cumpra o que diz em Romanos capítulo 12, para que eu possa provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida amorosa, para o meu relacionamento, para a minha família, para a minha saúde, para a minha vida financeira, para todas as áreas da minha vida. A partir de hoje, eu irei provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mal saia. Tudo que impede, tudo que resiste, tudo que quer causar um bloqueio, uma resistência para mim não receber essa revelação e essa libertação. Começa a quebrar. Quebra-se da minha mente, do meu inconsciente, e me liberta. Agora sai em nome de Jesus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas: Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal, no Gmail, pastoreliseulustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração. Que Deus te abençoe e te prospere.